Olá, o programa Seus Direitos na TV Estadão vai falar sobre as mudanças nas regras da ANS e sobre os problemas na área. Hoje temos a participação do advogado Júlio César Conforti e da diretora de atendimento ao consumidor da Fundação Procon. Obrigada pela presença. Júlio, você poderia explicar essa mudança? Eu sei que entrou em vigor a Resolução Normativa 3119. O que muda? Perfeito. A partir da entrada em vigência dessa resolução, as operadoras de saúde elas têm a obrigatoriedade de justificar para o consumidor o motivo da negativa que está sendo ofertada. O prazo para os esclarecimentos é de 48 horas a partir da informação de que houve a negativa do procedimento, e o consumidor, se ele quiser a formalização por escrito dessa negativa, a operadora de saúde também tem que disponibilizar, sendo a ela concedido um prazo de mais 48 horas para o envio por escrito do motivo da negativa. E assim, você acha que vai ajudar o consumidor? O que vai mudar, Selma? Não, ela é importante porque hoje nós temos, quer dizer, a gente já tem uma regra em vigor da ANS a respeito dos prazos de atendimento, dependendo do procedimento, né? Uma consulta, para um exame, para uma cirurgia. E elas devem dar atendimento a esse prazo. Mas o que ocorre muitas vezes é que a operadora, ela não libera o procedimento, mas ela não diz sim nem não. E ela joga o problema, muitas vezes, para ser resolvido entre o consumidor, aquele que está solicitando o serviço, e o prestador do serviço, né? E ele não tem uma posição clara, né, e taxativa da operadora. Então, na verdade, essa resolução ela vem reforçar esse direito desse consumidor a essa informação, né? Esse direito já existia, mas, na verdade, ele vem reforçar esse direito, e a operadora é obrigada a dar uma resposta sobre se vai estar cobrindo ou não aquele procedimento, uma resposta fundamentada, ela tem que ser uma resposta com base no contrato dele ou na legislação, não pode ser uma resposta qualquer, clara, objetiva, detalhada, e, como foi colocado, o consumidor querendo pode receber essa resposta no prazo de 2 dias, né? Ou por correspondência por e-mail. E diante dessa negativa, ele pode estar discutindo, né, e contestando o posicionamento com maior facilidade, né, na contestação desse posicionamento da operadora. E o Procon, assim, quais as maiores reclamações na área de saúde que vocês recebem? Olha, elas se dividem basicamente entre, exatamente, negativas de cobertura, em que a empresa muitas vezes se nega, enquadrando o caso de uma forma arbitrária, às vezes na legislação ou no próprio contrato do consumidor. Dificuldades do consumidor em acessar os serviços, acessar a rede credenciada, apesar de não haver a negativa, ele tem 1000 dificuldades, burocracias, enfim, para acessar o serviço. Então, para marcar, ter a liberação da guia, autorização do médico. E você tem um outro grupo de reclamações relacionadas aos reajustes de preço, que é um problema muito sério, muito grave, e que recai especialmente sobre os contratos coletivos, que não passam pela autorização prévia da ANS, e você verifica repasses de sinistralidade sem muita informação, além daqueles problemas corriqueiros que acontecem e acabam prejudicando muito o consumidor, relacionado, por exemplo, a uma boletagem, um boleto que saiu errado, um contrato que é cancelado indevidamente ou que não é cancelado, apesar de o consumidor ter solicitado, né? Então, problemas que, às vezes, simples, de fácil solução, e que o consumidor só consegue resolver procurando o órgão de defesa do consumidor. E sobre a multa? Tem um problema, Jerusa, que muitas das negativas ofertadas pelas operadoras de saúde são avalizadas pela agência reguladora. Vou te dar um exemplo. Não são raras as vezes que o consumidor tem uma prescrição para um procedimento e esse procedimento não está previsto no rol de condutas médicas que é divulgada pela ANS. Então, quando o consumidor faz uma reclamação até perante a ANS desta negativa, a ANS dá um parecer favorável à operadora de saúde. E a solução nesse tipo de situação é o consumidor se socorrer ao Poder Judiciário. Porque, graças a Deus, o Poder Judiciário é bastante sensível a essas questões da saúde e, sem uma prescrição médica devidamente fundamentada, independentemente ou não dele estar previsto no rol da ANS, o consumidor consegue ter acesso ao tratamento.
E sobre a multa nesse caso de não cumprimento dessa norma? Você acha que vai funcionar? Vocês acham que vai funcionar? Sim, a operadora tem que ser punida, e isso está previsto na própria resolução, né, da ANS. Ela tem os instrumentos, os mecanismos, enfim, né? A finalidade da multa é sempre no sentido de coibir, né, aquele comportamento para que ele não volte a se repetir, né? Agora é importante porque essa é uma atribuição da agência reguladora, né, que é regulamentar e fiscalizar o setor. Então ela deve sim aplicar ali uma punição para o caso de descumprimento.